Hello, darlings! Bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Bia e eu falo um pouco sobre artesanato, sobre livros, sobre séries, sobre minha rotina, sobre jogos e o que vier a calhar no meu dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre as minhas coisas favoritas desse mês de fevereiro. Na verdade, do mês passado. Quero todo mês tentar trazer esse vídeo, de favoritos do mês que passou. Vamos ver se eu consigo aí manter esse ritmo, mas com certeza no mês de abril eu vou fazer o favoritos de março, que é o mês que esse vídeo está saindo, e aí eu vou tentar fazer antes, não deixar tanto pro meio do mês, sabe? Eu vou tentar fazer logo no início, lá pro dia 4 já de abril, eu solto os favoritos do mês de março. Já estou inclusive fazendo a minha listinha dos favoritos à medida que eles vão aparecendo aqui nesse mês. E aí a gente vai vendo, o que é que vai acontecer nessa vida, neste canal. Mas sem mais delongas, vamos para os favoritos do mês de fevereiro. Tô aqui com minha listinha para poder filar e falar para vocês, mas dos favoritos de fevereiro, eu trouxe alguns livros. Foram no total 5 livros que eu trouxe aqui. E 3 desses 5 livros pertencem à saga Estilhaça-me, que eu li a saga toda em fevereiro, graças ao carnaval, abençoado seja esse feriado. E aí, dos 500 mil livros que tem dentro de Estilhaça-me, eu acho que são, contando com os contos, são 6 livros. E aí tem um conto, 2, 3, 4. Eu acho que são 4 contos que tem. E aí são os 10 livros no total. Então eu li os 10 livros em fevereiro, mas só 3 entraram nos meus 5 estrelas, que é o que representa esses favoritos aqui do mês de fevereiro. E esses livros foram Destrua-me, Imagina-me e Aceita-me. Foram 2 contos e 1 livro. E aí, basicamente, o livro Destrua-me, a ordem de leitura dele dizem que é para ler entre o primeiro e o segundo livro. Porém, eu li só após o segundo livro e eu acho que foi muito mais interessante. E acredito que foi por isso que esse livro chegou nas minhas 5 estrelas, porque me tocou de uma forma absurda. Eu fiquei assim apaixonada por esse livro. E aí, porque eu achei melhor ler ele depois do segundo livro da série, então ele vai meio que como terceiro livro, porque ele conta um ponto de vista de um personagem. Eu não posso entrar em muitos detalhes para não dar spoiler. E se eu tivesse lido esse livro depois do primeiro, eu não ia ter me envolvido tanto na história e não ia ter despertado esse sentimento em mim como despertou lendo ele como o terceiro livro. Porque aí você tá lá lendo o primeiro livro, depois você vai lá ler o segundo, aí você começa a chamar a personagem de louca, o que é que ela está fazendo da vida, ela realmente enlouqueceu, não sabe o que fazer, está perturbada porque muitas coisas aconteceram na vida dela. E aí quando você lê esse conto, você fica, meu Deus, você está certíssima, agora eu entendo perfeitamente, nada a reclamar, retiro tudo o que eu disse, entendeu? Então eu acho que isso traz um sentimento muito maior na história do que ler ele como o segundo livro. Então o primeiro conto, que foi 5 estrelas aí de fevereiro, foi Destrua-me, da saga Estilhaça-me. O segundo livro, 5 estrelas, que também foi da saga Estilhaça-me, que eu já falei que é o Imagina-me, ele é o 6º livro da série e ele está aqui no meu coração. Então vamos lá, esse livro, Imagina-me, ele é o 6º livro e é o último, na teoria, mas tem esse conto, que é o Aceita-me, que também está nos meus 5 estrelas. Então, teoricamente, ele é o penúltimo, mas na prática ele é o último livro. E aí, ele é um plot twist gigante. Minha cabeça ficou assim, explosões de sentimentos, porque cada capítulo era uma nova descoberta, um novo rumo que a história vai se tomando. Eu não conseguia prever o que é que ia acontecer com os personagens, e aí isso me pega bastante, porque a cada capítulo eu vou ficando mais surpresa com o que vai acontecendo, e nunca na minha cabeça ia se passar os cenários que estavam acontecendo no livro. Então, quando isso acontece num livro, ele consegue ser interessante do início ao fim, ele com certeza entra nos meus 5 estrelas, e aí por isso que ele está aqui nesse quadro de favoritos de fevereiro. E aí o último favorito da saga Estilhaça-me foi esse conto Aceita-me, que ele
Ele é um livro muito fofo, muito romântico, de aquecer o coração da pessoa, você se apaixonar por personagens, querer conhecer eles pessoalmente, se abraçar, dar um abraço super forte, acalentar e falar, tá tudo bem, deu tudo certo. Então, assim, despertou vários sentimentos felizes dentro de mim, foi muito acolhedor, principalmente com tudo que se passou na história dessa saga, e aí isso fez com que ele entrasse nos meus favoritos de fevereiro. A segunda saga que eu li em fevereiro, porque eu sou um pouco viciada em sagas, foi a saga Off Campus, porque eu vi que ia sair um seriado sobre essa saga de livros. E aí eu fiquei bastante interessada no seriado, e aí por causa disso eu fui atrás dos livros para poder ler com antecedência, para eu poder já ficar criando teorias e participar daquele burburinho do fandom antes da série ser lançada. Então foi por isso que eu comecei a ler Off Campus, e eu amei. Mas aí foram 2 livros apenas de Off Campus que eu fiquei apaixonada, que eu dei 5 estrelas, que foi o livro de Logan e Grace e o livro de Tucker e Sabrina. Assim, eu fiquei completamente apaixonada nesses 2 casais e nesses 2 livros, na narrativa que é contada, em como eles constroem esse relacionamento, o que é que acontece nesse relacionamento. E inclusive dá pra ter um gostinho a mais do relacionamento deles no spin-off que tem, né, dessa saga, que eu esqueci qual é o nome, eu acho que é O Legado. Eu acho que é O Legado que se chama o nome do livro. Mas aí ele não entrou no meus 5 estrelas, por isso que eu não trouxe pra cá. Mas eu amei esses 2 casais, amei como a história deles foi construída, e aí por isso esse livro entrou nos meus favoritos do mês de fevereiro, favoritos do mês de fevereiro e 5 estrelas. E aí o nome desses 2 livros é O Erro, que conta a história de Logan e Grace, e o de Tucker e Sabrina é A Conquista. Então esses 2 aí da saga Off Campus foi o que ganharam aí meu coração, 5 estrelas, favoritos de fevereiro. E aí agora nós vamos para seriados. Eu anotei aqui 2 seriados que ganharam o meu coração, 5 estrelas, favoritos de fevereiro. O primeiro é o queridinho de todos, que é Heated Rivalry, ou Rivalidade Ardente, como saiu aqui no Brasil. Eu não li o livro, eu vi edits no meu Instagram e no TikTok sobre esse seriado, né, que tinha lançado, e várias coisas assim interessantes acontecendo nesses edits. Eu gosto também muito dos edits que tem frases do livro, e aí o que acontece, né, na adaptação para TV. E aí isso conquistou minha atenção de bate-pronto. Eu queria ter lido os livros antes de assistir o seriado, mas eu fiquei tão ansiosa e tão curiosa para descobrir o que danado tinha nessa história, que eu não aguentei ler os livros para depois ver o seriado, e já fui logo assistir o seriado. E eu fiquei embasbacada. Eu amei de uma forma que eu não imaginava que eu iria amar. Principalmente os 2 últimos episódios, o 5º e o 6º. Eu fiquei assim, derretendo de amor pelo chão. Com aquela cara de tabacuda, sabe? Assistindo a TV. E assim, dando gargalhadas. E com brilhinhos nos olhos, borboletas no estômago. E foi esse sentimento que eu estava enquanto eu assistia. Então assim, eu amei completamente esse seriado. Eu vou ler os livros ainda assim, mas os livros até agora só tem um que tá em português, que é o que deu origem à série, né, que é a Rivalidade Ardente. Ele é o 2º livro da saga de Game Changers, eu acho que é o nome. Todos os outros estão em inglês. E aí eu estou numa dúvida profunda, que é, leio em inglês para eu já praticar o meu inglês, e aí, tipo, valer a pena o cansaço mental que eu vou sentir, e aí eu já sei que eu não vou poder ler de noite antes de dormir, porque eu não vou entender bolhufas, ou eu espero sair em português para ler. Eu estou nessa dúvida cruel. Inclusive, me ajudem. Botem aí nos comentários o que é que vocês fizeram sobre essa saga de livros. Vocês leram em inglês? Vocês vão esperar sair em português? Só leram Rivalidade Ardente? Não pretendem ler? Me ajudem aí, por favor. Porque eu quero muito ler, mas eu não sei o que fazer da minha vida. Então, essa foi uma das séries que eu assisti em fevereiro e que ganhou meu coração, e eu amei demais. E a segunda série é, na verdade, um reality show que eu já assisto há bastante tempo,
mas que saiu uma nova temporada esse ano e é a última temporada do reality, que é Queer Eye. Aí eu fui assistir e eu simplesmente amei, como eu já sabia que eu ia amar, porque esse reality show é incrível. Pra quem não conhece, basicamente Queer Eye é um seriado um reality show meio que de transformação da vida de pessoas. E aí são 5 caras que se chamam Five Fab. E aí cada cara desse, ele é responsável por uma área da vida da pessoa. Então tem um que é da beleza, um é moda, cozinha, psicológico, autoajuda, mental, coisas desse tipo, e um que é a casa. E aí, cada episódio é uma pessoa diferente, né, que eles vão fazer essa transformação na vida. E aí, basicamente, eles chegam na vida da pessoa porque algum familiar, algum amigo, enfim, algo do tipo, inscreveu essa pessoa no programa, eles chegam lá e mudam a vida da pessoa em uma semana. Então, eles conversam bastante pra descobrir o que é que tá travando a vida da pessoa, por que ela está tão triste, por que, sei lá, ela não se abre pras pessoas, porque, enfim. Eles investigam lá durante uma semana, né, um intensivão aí de terapia. Eles ajudam a pessoa a encontrar qual o seu estilo de roupa para ela se sentir bem, independente do tipo de corpo que ela tenha. Eles ajudam a pessoa a se alimentar melhor, não necessariamente uma comida saudável, mas a pessoa encontrar prazer na comida, encontrar prazer em cozinhar para as pessoas, cozinhar para ela mesma, e parar de comer junk food, né? Porcarias, digamos assim. Eles também reformam a casa da pessoa para ela poder se sentir acolhida naquele ambiente, ser um ambiente seguro, ela dormir em paz. Teve até um episódio dessa temporada que era uma mãe, né, que ela tá viva, mexicana, mora nos Estados Unidos, o marido foi deportado e ela ficou com 3 filhas lá, e ela fazia faculdade e trabalhava, além de cuidar das filhas. E aí elas só tinham um quarto na casa. Não, elas tinham 2 quartos na casa, mas só tinha uma cama. E ela dormia no chão, para as filhas poderem dormir de forma confortável na cama. E aí eles perguntaram, por que ela dormia no chão e tal. Aí ela falou, não, eu encerro meu dia tão cansada que eu só deito no chão e eu apago, e no outro dia eu já tô de boa, tipo, eu nem percebo que eu estou no chão. E aí eles montaram um quarto para ela, além de reformar o resto da casa. Então, basicamente, o reality é assim, ele é incrível. Cada episódio você vai chorar rios de lágrimas, porque é muito impressionante, é muito tocante, as histórias são maravilhosas. E aí é a última temporada. Aí eu assisti agora em fevereiro, ela saiu em janeiro, mas eu só assisti em fevereiro. E foi incrível, foram só 5 episódios pra encerrar a temporada. E eu já estou morrendo de saudade. E aí cada episódio, no final de cada episódio, um dos Five Fab, eles davam o discurso deles sobre o impacto desse reality show na vida deles, e o que é que eles vão ter saudades e coisas disso, né? Esses discursos assim de encerramento. E aí, além de eu chorar com a vida das pessoas que era passada, eu chorava com o discurso deles, o depoimento. Então, assim, foi incrível, eu recomendo demais. Quem for assistir, comenta aqui o que é que vocês acharam, porque eu sou apaixonada, já assisto há anos. E eu não podia deixar de fora minhas peças de cerâmica, então obviamente que eu iria mostrar elas, porque o ateliê acabou de inaugurar. Quem não sabe sobre o que é isso, eu falo um pouquinho no vídeo anterior, que é a volta do YouTube. Mas basicamente eu abri um ateliê de arte literária, são algumas peças de cerâmica fria atualmente, né? Porque eu vou aumentar esse quadro de artesanato. São itens decorativos inspirados no nosso universo literário. E aí tem algumas peças que eu fiz nesse mês de fevereiro que eu fiquei completamente apaixonada. E aí elas entraram nos meus favoritos de fevereiro, certeza absoluta. Eu vou mostrar pra vocês quais foram as peças. A primeira peça é esta aqui, representando o livro Trono de Vidro. E assim, essa saga Trono de Vidro, ela tocou no meu coração de uma forma. Eu fiz até uns vídeos no Instagram da minha reação lendo os últimos capítulos de cada livro. E eu não entendo até hoje porque eu amo tanto essa série, essa saga. Porque os livros são eu morrendo de chorar, os vídeos são eu morrendo de chorar. Mas é porque é muito emocionante, pra quem ainda não leu, né? Recomendo que leia.
É muito emocionante, assim, aborda várias questões da nossa vida, mesmo sendo um livro de fantasia. E aí, essa cerâmica é um coração com fogo e uma espada para representar nossa diva Aileen. Então, assim, esse prato aqui está no meu coração. O outro pratinho, na verdade, os outros dois que eu vou mostrar aqui, que só foram 3 peças, são do universo de ACOTAR. E aí são essas 2 peças aqui, dos nossos meninos Bad Boys. Então, com certeza, eu ia ter que ter alguma arte representando os meus maravilhosos Rhys, Cassian e Ezreal. Então, tive que fazer uma peça deles. E eu acho ela belíssima, porque ela é dourada com preto. Então, é um negócio bem aesthetic, bem... como é que eu posso falar? Sombrio, bem darkness, bem suspense, coisas do tipo. E essa outra aqui é da cidade, que se ela existisse na vida real, eu estaria morando lá, que é a Velaris. E aqui representa a montanha, que eu esqueci o nome agora, Ramiel, com as 3 estrelas em cima. Que também é pelo menos pra mim, foram cenas muito significativas no livro, que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, principalmente o livro de... Deixa eu filar o nome. Corte de Chamas Prateadas. Esse livro é poderoso. E essa arte aqui é principalmente para esse livro, e não para o primeiro significado que aparece. Que eu também não vou falar para não dar muito spoiler para quem não tiver lido. Então essas 3 artes aí com certeza entraram nos meus favoritos de fevereiro. Estou ansiosa para fazer mais peças. Já estou aqui em produção com algumas. E aí vamos ver quais vão ser as favoritas do mês de março. E aí, por último, mas não menos importante, eu separei 2 músicas que não saem da minha cabeça, não saem do meu YouTube, não saem do meu Spotify. Elas estão constantemente em repeat nesse mês de fevereiro. E elas vão seguir em repeat até eu enjoar. Que são Satellite, de Harry Styles, e uma chamada Endlessly, de Champagne. Eu acho que é esse o nome da banda. Essa banda eu descobri aleatoriamente no Instagram. Eu não faço a mínima ideia se era um patrocínio, um patrocínio não, né? Se era um anúncio, enfim, só apareceu assim, não era nem anúncio. Mas apareceu aleatoriamente. Essa música é tão gostosinha, ela transmite uma vibe tão, assim, alegre, divertida e ao mesmo tempo calma. Então é uma música que eu boto pra eu dar aquela animada, sabe? Começar a trabalhar sem me desfocar. Então, até pra eu lavar louça, ou dobrar roupa, ou academia, essa música começa a tocar. Ela tem que estar na minha playlist para eu escutar, para poder me dar esse gás, essa endorfina automática que essa música transmite. Satellite, de Harry Styles, ela não sai da minha cabeça. Eu não sei explicar qual é a sensação que essa música me transmite, mas só pra vocês entenderem o que acontece quando ela começa a tocar. Ela precisa estar num volume suficiente para eu estar cantando aos gritos e eu não escutar a minha voz. Eu só escuto essa música assim. Eu fico completamente arrepiada escutando essa música. Eu fico com os olhos marejados escutando essa música. Então, assim, é uma música que... ela está com certeza nos meus favoritos de fevereiro. Ela não sai da minha cabeça. E eu vou pro show de Harry em julho, pro dia 18. E eu estou ansiosíssima para ele querer tocar essa música lá. E eu escutar e sentir a vibe. E eu chorar escutando e ficar arrepiada escutando. Então, essas 2 músicas não saem da minha cabeça. Endlessly e Satellite. Bom, e esses foram minhas coisas favoritas do mês de fevereiro. Contem aí nos comentários se alguma delas também fez parte do seu mês de fevereiro ou de janeiro, de algum momento. Comentem também que outras músicas vocês estão escutando, que livros vocês estão lendo, porque eu amo ler livros que pessoas já leram. Porque aí eu sei, sabe, que eu não vou perder meu tempo lendo aqueles livros. Se tiver seriados também interessantes que você acha que eu devo assistir, me indique, porque eu também só assisto coisa que já me indicaram. É muito raro eu começar a assistir alguma coisa que ninguém me indicou. Porque se eu estou sentando a minha bunda no sofá para ver algum episódio durante 50 minutos, eu quero que a coisa seja boa, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo abandonar um seriado, um livro, se ele estiver ruim. Eu preciso ir até o final. Então, pelo menos que eu perca tempos da minha vida com coisas que sejam interessantes, entendeu? De ocupar minha mente. Falem também de animes, de jogos. Eu não falei de animes aqui porque
faz tempo que eu não assisto nenhum. Jogos eu também tô sem jogar nada, porque o controle do PlayStation quebrou e a gente ainda não comprou outro. Mas eu estou jogando um jogo no PlayStation e eu só vou falar sobre ele quando o controle consertar. Aí eu venho contar pra vocês qual é o jogo. Mas contem aqui tudo que tiver na cabeça de vocês de favoritos, que eu deva saber o que é pra poder também testar. Comentem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato. Eu adorei fazer, né? Sentar aqui e conversar sobre as coisas que ganharam meu coração no mês. E como eu falei no início, eu já estou trabalhando na minha lista de favoritos do mês de março para poder trazer com mais detalhes aqui sobre esses favoritos. E também uma lista maior, né? Porque eu fui pensar nesse tema de favoritos de fevereiro quando fevereiro já tinha acabado. Eu estou gravando esse vídeo em março, pouco antes de eu soltar ele aí no YouTube pra vocês verem. Então assim, a minha memória de Dory, eu já tinha esquecido de algumas coisinhas e de alguns detalhes. Então já estou trabalhando a minha lista de favoritos de março para eu trazer com vários detalhes e uma lista um pouco maior, assim espero. Mas vai dar certo. E já me segue aí nas redes sociais para você não perder nenhum detalhe. Vou deixar tudo aqui na descrição para vocês verem. E espero vocês no próximo vídeo. Beijos!